Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está nos visitando, está na casa do Senhor, talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está na casa do Pai, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples, mas eu creio que ela vai ter uma boa relevância para as nossas vidas, principalmente porque nós estamos nesse início, desse novo ciclo de 2022. Então, o tema da minha mensagem hoje é faça diferente, Faça diferente. Talvez em 2021 você teve um bom ano e você diga assim, puxa, vai ser difícil eu receber tantas coisas da parte de Deus, tanto crescimento, tantas experiências que eu vivenciei em 2021, vai ser difícil superar em 2022. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. E se 2021 não foi tão bom assim para você, com certeza, se você fizer diferente, você vai ter resultados diferentes. Amém? Então, o tema hoje é faça diferente. E há uma passagem na palavra de Deus, lá no Salmo 90, versículo 12, que eu quero ler com vocês. Nessa passagem, o salmista, ele está nos ensinando a fazer um pedido a Deus. Então, nós sabemos que há 10 dias atrás, amanhã é dia 10, Há 10 dias atrás iniciou-se um novo ano. Teve início um novo ciclo. E nós fizemos talvez muitos pedidos, muitas metas, muitos propósitos. Desejamos muitas coisas. Mas, talvez, o que esteja acontecendo na nossa vida? Já se passaram esses 10 dias e muitas coisas repetidas estão acontecendo na nossa vida. Talvez coisas que nós queríamos que fossem diferentes, mas que já começaram a se repetir. E talvez estão acontecendo ainda de uma maneira mais difícil. Então, você colocou uma meta, você colocou um objetivo, você colocou os teus desejos, mas nesses 10 dias você já viu que está tudo igual, Virou o ano, você se empolgou, talvez você até orou, Talvez você até buscou, mas tem alguma coisa que talvez você não está fazendo porque está tudo igual. E então, aqui o salmista, ele fala algo para nós muito importante, lá no Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha que tremendo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Dias não contados são como dias não aproveitados. Sabe aquele dia que você termina ele, vai para casa e você diz, meu Deus, que dia proveitoso, fiz tudo o que eu queria fazer e muito mais. Você chega em casa com a sensação de tarefa realizada, com aquele bem-estar, e você deita cansado no travesseiro, mas você diz, meu Deus, como o meu dia foi proveitoso. É ou não é bom esses dias? Amém? Porém, tem outros dias, e talvez vários dias, que nós chegamos em casa, colocamos a cabeça no travesseiro e falamos para nós mesmos, puxa, hoje não foi um dia legal. Hoje eu tinha tantas coisas que eu precisava fazer, mas eu não consegui. Então o salmista nos diz aqui que devemos pedir algo para o Senhor. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quantas pessoas passaram os primeiros dias desse ano, desse novo ciclo, e o que aconteceu na vida delas? Muitas passaram nos hospitais, Talvez enfermas, com a sua saúde, ou cuidando de uma pessoa enferma no hospital. Muitos passaram os primeiros dias do ano lembrando e tendo a dor da saudade de pessoas queridas que talvez eles perderam. Muitos passaram os primeiros dias do ano pensando como que eu vou pagar as minhas contas. Por mais que eu não gaste nada nesse meu 13º, disso que veio para mim, não tem como. Passaram os primeiros dias, assim como passaram os últimos dias do ano, preocupados, atribulados.
Outros tiveram a bênção e a sorte de, quem sabe, tirar férias, fazer uma viagem, ter uma bela ceia, passaram com fartura de alegria. Mas o que o salmista diz aqui? Ensina-me a contar os meus dias. Uma coisa nós aprendemos aqui, que nós não podemos comparar a nossa realidade com a dos outros. O texto diz, ensina-me a contar os meus dias e não os dias dos outros. O primeiro erro que nós não podemos cometer em 2022 e entrarmos com esse equívoco é que nós devemos nos comparar com as outras pessoas. Por quê? Porque isso não é saudável para nós. Então, nós precisamos pedir para Deus, ensina-me. O salmista estava dizendo, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Muitos celebraram da melhor forma, outros nem tanto, mas nós não podemos nos comparar. Cada um de nós tem a nossa realidade. Em 2022, precisamos ter ou resgatar, ou se nunca tivemos, precisamos ter um ano de constante aprendizado. Só as pessoas arrogantes e orgulhosas dizem saber tudo. E isso é terrível quando você vai conversar com uma pessoa e ela sabe tudo, ela conhece tudo, ela já viu tudo. É uma pessoa que está se bloqueando a si própria de crescer, de aprender, porque ela, não, eu não preciso, eu já sei tudo. Então, em 2022, nós temos que partir da premissa da humildade e da sabedoria, para permitir que Deus nos ensine a como fazer os nossos dias mais proveitosos. Porque se você for olhar para a tua realidade, será que os teus dias não poderiam ser muito melhores do que eles têm sido? Será que se coisas que você não gostaria têm se repetido, não são porque você está repetindo as mesmas atitudes? E você precisa ter essa humildade de dizer, ensina-me. Olha o que o salmista diz, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, nós precisamos ter um coração sábio para viver. Nós precisamos desse ensino. Efésios 5, do 15 ao 16, diz assim, olha que tremendo esse texto. Hoje de manhã, Deus me deu uma graça de trazer uma consciência para a igreja, e eu oro ao Senhor que Deus me dê essa mesma graça nessa noite, para que a gente realmente consiga entender e praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Então diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e não vivam como tolos. Olha que Paulo fala aos Efésios. Mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Parece que Paulo está vivendo no nosso tempo. Parece que Paulo está vivendo na nossa geração. Olha o que ele diz. Tenham cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. E vivam não como tolos, mas como sábios. Olha que importante a oração. Nos dê um coração sábio. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E não sejam insensatos, loucos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Olha que texto maravilhoso. De que maneira nós temos vivido? Com um coração sábio. Nós temos remido o tempo aqui porque os dias são maus? Ou nós estamos vivenciando as mesmas coisas porque estamos reprisando as mesmas atitudes? Se os dias são escassos, se Deus fala para nós não vivermos como insensatos e loucos, como tolos, é uma advertência para nós, por que nós estamos hipnotizados a rolar tela várias horas do nosso dia? E nós não vamos crescer se nós não nos confrontarmos. Essa semana nós colocamos uma sugestão de filme, né? Esse filme é categoria 16, mas ela é uma sugestão de filme para que você possa, quem sabe, assistir e perceber a sátira triste daquele filme, né? Não Olhe para Cima.
aonde nós vemos a bestialidade humana, a superficialidade de quem nós estamos nos tornando. O filme anuncia uma coisa importante, né? Como hoje, o mundo está polarizado, 50% acha que tem que tomar vacina, 50% acha que não tem que tomar vacina. E o povo fica brigando, toma vacina, não toma vacina. Não é sobre a vacina que o filme fala. Mas nós não devemos brigar. Nós devemos parar de rolar a tela e devemos estudar sobre a vacina. Se for necessário, até tentar traduzir os artigos em inglês e em alemão e tentar ver o que realmente é. Agora não. É bom brigar, porque a carne gosta de brigar. A carne gosta de rolar a tela, mas a carne não gosta de estudar sobre o que realmente é importante. E isso vem nos confrontar. De que maneira vocês estão vivendo? Não vivam como tolos, como o filme mostra os seres humanos como tolos. O que o filme mostra? O filme mostra as pessoas dando valor àquilo que não tem valor. E confrontando. Nós precisamos ser confrontados. De que maneira nós estamos vivendo, meus queridos? Isso é muito sério. E eu pensava, qual é a geração que vai responder ao chamado do Senhor, ao fogo do Senhor? Nós sabemos que nós somos, acreditamos pelos sinais que temos visto, sermos a igreja dos últimos dias, da última hora. Mas se nós formos, se os nossos filhos serão, nós estamos muito errados. Nós estamos muito aquém. E nós estamos vivendo como igreja uma vida de insensatez. Se nós somos, nós temos que preparar a geração. E de que maneira que nós estamos preparando? Às vezes os nossos filhos querem atenção e nós estamos a rolar a tela. Nós não podemos ter medo de dizer isso, isso é uma realidade hoje. Isso é uma droga hoje que foi colocada na nossa mão. Eu falava de manhã que antigamente as pessoas diziam assim, eu vou almoçar, eu vou fumar um cigarrinho. Agora eu vou almoçar, ficar no sofá e rolar a tela. É uma droga, isso libera endorfina para nós. É endorfina que diz ou dopamina? Enfim. É exatamente isso. Está aqui, ó, liberando para nós aquilo que o pastor bem lembrou depois que eu preguei de manhã, né? O pastor dizia assim, mas de que maneira que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias? Alimentando o egoísmo. Selfie, como eu estou, quantos me curtiram, quantos likes eu tenho. O amor de muitos, mais eu, cada vez mais eu, cada vez mais eu. Menos os meus filhos, menos o meu esposo, menos a realidade que precisa ser vista e estudada de perto, e não só uma opinião superficial. E a gente não pode ser perito em tudo, por isso que eu quero me abster de dar opinião sobre certas coisas. Por quê? Porque eu tenho a minha opinião, mas eu não sou uma estudiosa profunda nesse assunto, então eu posso errar. Agora, quem quer dar sua opinião, estude. Mas nós não temos tempo, porque nós temos que rolar a tela e alimentar o nosso ego, esfriando cada dia mais o nosso amor. É dura essa palavra, mas se nós continuarmos reprisando as coisas, nós vamos ter as mesmas coisas. Qual geração que vai preparar o caminho para o Senhor? Qual geração que é a geração dos últimos dias, a geração do avivamento? Será que somos nós? Será que é a geração dos nossos filhos? A geração que não vai se impressionar com os ícones, com os famosos, com os milhões de seguidores, com o dinheiro, com as infinitas possibilidades que o Deus desse século tem colocado? As pessoas estão encantadas pelaquilo que o mundo pode dar. E nós precisamos pedir ao Senhor um coração sábio. E além de um coração sábio, nós precisamos de mais uma coisa. Porque não adianta a gente vir domingo após domingo aqui na igreja e nós estarmos sob encantamento. Nós precisamos que o Senhor nos liberte do encantamento. E a Bíblia diz, hoje de manhã eu orava, e o Senhor me revelou, contra Israel não vale encantamento. E se você é Israel de Deus, se você é povo de Deus, vai cair por terra todo o encantamento da tua vida em nome de Jesus. A menos que você dê brecha com o pecado. Porque nós sabemos que só pega macumba, feitiçaria, encantamento se eu abrir brecha com o meu pecado. Se não, podem fazer qualquer coisa por mim que não vai pegar. Então, meu querido, Deus quer libertar você desse encantamento que está acabando com as vidas
e com as famílias. É de todo ruim? Não, de todo ruim não. Mas em tudo nós temos que ter equilíbrio e sobriedade. Olha o que diz Romanos 12, 2. Coloca lá, irmão, para nós, Romanos 12, 2. E não vivam. Olha o que diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Coração sábio e renovação da mente. Sem isso, as coisas vão se repetir e vão ficar da mesma forma, ano após ano. Senhor, dá-me um coração sábio, para que eu aproveite os meus dias. Eu estou jogando fora os meus dias, rolando, encantado, enfeitiçado. É exatamente isso que é o propósito, para que nós venhamos ficar cada dia mais frios no amor pelos outros e, consequentemente, no amor por Deus. Então, você precisa ser livre de todo encantamento. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixe que Deus transforme-os pela renovação, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Olha que importante isso. Renovação da mente, ensino e renovação. Será, meus queridos, que nós não estamos encantados e não estamos permitindo que os nossos filhos fiquem encantados por aquilo que está ali? Aquele filme retratava que as pessoas não estavam nem dando bola para aquilo que ia acontecer. O mundo ia acabar, mas elas queriam saber por que aquela famosa acabou com o famoso. E está bem assim. As pessoas não se dão mais conta de que o tempo em que nós estamos vivendo é decisivo na história da humanidade. E as pessoas estão encantadas, querendo saber quantos mil seguidores tem a outra, se eu ganhei seguidor hoje, se eu não ganhei. Vocês estão tendo noção da insensatez e superficialidade que nós estamos absorvendo para a nossa vida? Isso é muito sério. E nós precisamos ser libertos desse encantamento, em nome de Jesus. Tem uma coisa que Deus não resiste, e que Deus continua não resistindo, aleluia, que é um coração quebrantado e contrito, um coração que se move e se molda a Ele e a sua palavra, um coração que teme e treme diante da presença do Senhor. É esse coração sábio, é esse coração ensinável que precisa ser resgatado na nossa vida. E não um coração que está se amoldando aos padrões do mundo. Talvez hoje muitos servem a Deus e dizem que seguem a palavra porque as igrejas estão politicamente corretas, né? Não, é legal ser evangélico porque você veja bem, né? O pastor, graças a Deus, não fala nada que me desagrade. Diga misericórdia. Você não pode servir a Deus ou ser evangélico porque é legal ou bonito, mas você tem que estar preparado para ser confrontado pela palavra de Deus. Porque o mundo, o que o mundo está fazendo? O mundo está metralhando a tua fé com os padrões do mundo. E a tua fé está ficando toda esburacada. Você até bota um remendo aqui, não, mas isso aqui dá para ser assim, dá para usar isso, dá para assistir aquilo, dá para falar um pouquinho, né, daquela pessoa, né? E o mundo os padrões do mundo têm metralhado, né, a tua fé. E você está deixando a tua fé ficar toda esburacada. O que o apóstolo Paulo diz? Encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. Quantos de vocês estão guardando a fé? Ou a tua fé está amoldada aos padrões do mundo? Eu só sirvo a Deus porque, nossa, minha igreja é tão bonitinha, minha igreja é tão boazinha, tão legal, não me confronta. Então, é legal. Eu vou servir a Deus. Queridos, é o contrário. A nossa fé precisa ser guardada. E os padrões do mundo é que precisam ser confrontados por nós. Porque a nossa fé vai nos salvar. Agora, os padrões e a mentalidade do mundo está acabando com a gente, sem você nem perceber. E isso, quando Deus foi colocando essa palavra no meu coração ontem, que eu fui estudar, eu me entristeci profundamente. Eu disse, meu Deus, era tão bom quando eu era pequena, né? Subia no pessegueiro lá da minha avó, fazia casinha, comia pêssego verde, marrento. Era um tempo tão bom, tão puro, tão legal. Não tem mais isso na vida da minha filha. Não tem mais essa naturalidade nesse mundo, Senhor.
tenhas misericórdia de nós. Nós precisamos acordar. Nós estamos vivendo em uma batalha e nós não podemos andar distraídos. E o texto fala, não se conformem com os padrões do mundo. Você não é desse mundo. Esse mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Outro texto que diz assim, quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, ou seja, quer conciliar com o Evangelho, quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perder. Mas quem perder tudo que você renunciar, tudo de prazer que esse mundo pode te dar, não tem problema. Você pode usufruir do fruto do teu trabalho, mas isso não pode ser o centro do teu coração. Você precisa ser livre dessas coisas. Você tem que estar desprendido dessas coisas. Nós não podemos estar apegados a nada. Você precisa estar preparado. Na mesma proporção em que o mundo está dividido, uns têm uma opinião, outros têm outra opinião, na mesma proporção, são tantas noivas prudentes e outras tantas loucas, é na mesma proporção, gente, é muita gente que vai ficar. Por isso, queridos, nós precisamos nos atentar a uma palavra que está lá em Provérbios, que diz assim, de tudo o que se deve, azar, irmão, lá é fera, né? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. E você não está guardando o teu coração. Você está lá, comparando a tua vida com a vida do outro. Hoje de manhã eu falava, não tem problema a gente olhar. Não tem problema eu olhar para a Renata e dizer, puxa, que linda essa calça com listra vermelha. Nossa, né? Que legal, gostei dessa ideia. Eu tive uma inspiração olhando para ela. Né? Agora eu não posso olhar para a Renata e dizer, meu Deus, que linda a Renata com essa calça vermelha listrada. Eu aqui, parece que vou aplicar vacina em alguém. Aí eu já estou me comparando, eu já estou me frustrando, eu já estou me amargando. Vocês estão entendendo? E a linha é muito tênue e nós precisamos nos sondar. Porque quando a gente vê, a gente já está pecando contra nós mesmos. Isso é muito sério. Nós precisamos sondar a nossa vida. E a nossa mente está cheia de enganos, de falsas primícias, que não permitem ver as coisas como Deus vê. E não permite sentir as coisas como Deus sente. Sabe por quê? Porque aquilo que alimenta a nossa mente, todo mundo já sabe, produz o quê? O nosso padrão de pensamento. Se você ficar o dia inteiro alimentando a tua mente, vai produzir o teu padrão de pensamento. Você vai dizer, meu Deus, como eu sou pobre. Meu Deus, como eu sou feia. Meu Deus, como eu sou gorda. Meu Deus, eu nunca vou ser feliz como aquela pessoa. Não tem como não falar de rede social hoje. É a vida. Está aqui, ó. Chega de fechar os olhos. Chega de dizer que isso está 100% certo. Nunca teve, a gente sabe. Mas está na hora de a gente confrontar de uma maneira mais violenta a nossa vida. Para que você quer tanto like? Para que você quer tanto seguidor, tanta aceitação? Queridos, use como talvez uma ferramenta de trabalho. Nós não podemos nos alienar. Mas nós estamos adoecendo. Talvez hoje você não precise ser liberto do cigarro, liberto das drogas, liberto de tantas coisas, mas você precisa ser liberto das redes sociais, porque ali está o teu adultério, ali está a tua prostituição, ali estão tantas coisas que vão levar você à lama. E você precisa discernir os tempos em que nós estamos vivendo. Lá em 1 Coríntios 5,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor para que Ele possa instruir? Não, eu sirvo a Deus do meu jeito, isso não tem problema, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Tem que ter coragem para dizer que tem a mente de Cristo. Meu Deus, nós temos a mente de Cristo. É muito profundo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se somos cristãos, cristãos são pequenos cristos, a etimologia da palavra, por isso que chamavam cristãos. São cristãos,
São pequenos cristos. Você é um pequeno Cristo? Você é uma réplica de Cristo? Você é cristão? Ou você é evangélico? Porque evangélico se amolda os padrões do mundo, e é bonito, é legal, é festivo, né? É interessante. Ninguém vai me julgar, vai dizer, nossa, eu acho legal, né? Mudar de religião é legal, né? Esse evangélico está bem legal nos últimos anos. Diga misericórdia. Eu quero mostrar uma tela lá de um ciclo que eu estava estudando, e um ciclo bem simples, que nós temos que ter no nosso coração. Ensinar e renovar. Então, se nós mantermos o nosso coração ensinável, nós vamos ser renovados. Renovados, aprendemos ensino e renovação. Ensino e renovação. Agora, quando nós paramos de aprender, quando nós não deixamos mais Deus nos ensinar, nós não conseguimos mais ser renovados. É muito importante. E aí a tua vida fica estagnada. Por isso que o tema da mensagem é faça diferente. Porque senão as coisas vão ser iguais. Então eu tenho aprendido, eu preciso renovar. Renovando já não sou mais a mesma coisa. E a próxima coisa que eu aprender, eu vou estar renovado. Ensino e renovação. Ensino e renovação. Olha que tremendo isso. Ensinar e renovar. Porque o crente que vive com o Senhor, ele tem novidade de vida todos os dias. Isso é um ciclo. E a Suzy, ela leu agora aqui também, na ministração dos louvores, olha o que Paulo diz na igreja aos Filipenses. Capítulo 4, do 8 ao 13. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que não é um conto de fadas, que não é uma mentira, que não é um retoque, que não é uma montagem, mas que é legítimo, que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tá com a bunda lá na frente de todo mundo, é respeitável? Não é. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Porque ninguém para ver videozinho amável, a não ser os gatinhos, né? E os cachorrinhos se rolando no novelo de lã. Mas, se não, o olho do pecador, porque a gente é pecador, essa semana eu ouvi o Silas Malafaia falar que os hormônios não se convertem, né? Então, nós temos que subjugar os hormônios. Isso é muito sério, não vai parar lá para ver o que é, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Opa, alimento diferente, padrão de mente diferente, vida diferente. Vai ser diferente. Alimento igual, não vai ser diferente. E o que diz? O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Querem que Deus esteja com vocês? Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Gente, o pecado nos emburreceu. O pecado nunca foi bom, o pecado nunca vai ser bom. E se você pensar no pecado, você vai e ver tudo que ele já fez na tua vida, você vai ficar com raiva do pecado. Agora, se você olhar para o pecado e ficar flertando com o pecado, sem ter consciência de que ele só te atrasou na vida, que ele só te prejudicou, como o pecado é bom. Não, o pecado é ruim. Eu odeio o pecado, irmãos. Porque se não fosse o pecado, minha vida era muito diferente. Mas nós temos a doença do pecado. Então, o pecado é ruim. E nós temos que não querer praticar o pecado. Em uma mente forte, não tem confusão. E um coração sábio vai te manter seguro, longe de problemas. Diferente daquele coração nécio, daquele coração louco, levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, por qualquer emoção. Não. Mente forte não tem confusão. E coração sábio vai manter você em segurança. Então, com essa base, que eu preciso, receber um ensino, ter um coração ensinável, com essa base, eu vou me renovar. Me renovando, eu aprendo de novo e me renovo. Eu aprendo e me renovo. E eu alcanço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que maravilha isso! Mas isso precisa estar no nosso coração. E aí, com base nisso, ensino e renovação, é que eu vou começar
a alcançar as metas que eu tenho para a minha vida. Se não, vai ser tudo igual. Diga comigo, vai ser tudo igual. Diga para o irmão, eu quero que seja diferente. Ah, eu quero, aleluia. Então, agora que você decidiu ser ensinável e permitir que o Senhor te renove, e que te ensine e te renove, que te ensine e te renove, glória a Deus, como um rio que flui de dentro para fora, né? De dentro para fora, porque às vezes a gente quer esperar que algo aconteça ao nosso redor, para daí então, né? Não, mas esse ano vai ser, meus irmãos, de dentro para fora, né? De dentro para fora. Então, teu homem e tua mulher interior estão fortalecidos. Então, agora nós vamos começar a viver as metas, amém? Você está disposto a ter um coração ensinável, pedir sabedoria e ser renovado, amém? Ter a mente de Cristo para viver coisas diferentes. Então, agora, em 2022, a partir de quando encerrar essa mensagem, porque nós temos que fazer a aplicabilidade dela, deixe o passado para trás de uma vez por todas. Amém? Mesmo que ele tenha sido um passado glorioso. Ah, mas o meu passado foi tão glorioso. Amém? Você nunca vai esquecer das coisas boas que você vivenciou, mas elas foram. E como diz aquele ditado popular, águas passadas não movem moinhos. Por melhores e mais fortes que tenham sido aquelas águas, elas não vão mover moinhos. Então, deixe o passado para trás. Olha que importante, perder o emprego está no passado. Então, deixe o passado para trás. Nós precisamos prosseguir. O que Paulo diz? Prossigo para o alvo. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quem que é o alvo do cristão? É Cristo. Eu prossigo para ter a mente de Cristo. Eu vou deixar tudo isso que me aconteceu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, porque Deus em 2022 tem novidade de vida para mim. E eu vou alcançar. E não depende de nada externo, mas depende da minha postura interior, de dentro para fora. Em segundo lugar, frisando de novo o que eu falei, não se compare com ninguém, porque a comparação é um erro que leva a erros maiores. É muito triste. Geralmente a pessoa que ela se compara é uma pessoa que tem um problema na inveja. Então você não pode se comparar, porque além da inveja fazer mal para a tua vida, você vai acarretar sobre a tua vida depressão, ansiedade, tantas coisas, né? Você vai ficar com espírito de inferioridade e aquilo vai criar um bloqueio em você, impedindo que você alcance o que Deus tem para você, que é diferente do que Deus tem para a vida daquela outra pessoa. Aprenda a sonhar os teus próprios sonhos, não seja invejoso, não seja invejosa, tenha os teus próprios sonhos. Então não se compare com ninguém. Sabe com quem que nós temos que nos comparar? Conosco mesmo, com a Rovena de sábado. É assim que a gente tem que se comparar. Hoje de manhã, o pastor vinha dirigindo, e aí agora a gente tem aquele asfalto ali que desce pela loja do irmão Cláudio Otávio, é muito melhor do que pegar o sinaleiro, né? Só que o pastor sempre vira, e quando ele vira, eu não vire, reto, né? Tipo o Lawrence do Cobra Kai, reto, né? E aí hoje de manhã eu falei para ele, reto, dele, nossa, o que aconteceu? Não, estou me renovando, não quero ser a mesma Rovena, né, de sempre, reto, não. Porque não é porque eu tenho uma palavra de ordem no meu trabalho, que há 22 anos eu dou ordem para mini chefinhos, né, na educação infantil, porque se eu não tiver uma palavra de autoridade lá, gente, não tem condições. Né? Eu digo que um recreio de uma escola, vá lá para ver, quem é professor sabe, gritaria. A gente devia ganhar insalubridade só pelos 15 minutos de recreio que a gente tem. É uma doideira. É todo mundo correndo e gritando para todo lado. Se você não tiver uma palavra forte de ordem, você está perdido na escola, né? Então, há 22 anos eu tenho uma palavra de ordem. Mas o que eu preciso fazer? Preciso saber que dentro da minha casa não é a mesma palavra de ordem, não é a mesma realidade. E eu preciso o que para isso? Treino. Eu preciso treinar. Porque não é fácil. Porque num lugar eu preciso discernir que é um lugar, né? A gente fala para as crianças, você precisa discernir que a igreja é a igreja, precisa discernir que o parquinho é o parquinho, que a escola é a escola, mas a gente muitas vezes não discerne. Então eu preciso treinar para alcançar e deixar as desculpas de lado, né? Elimine as desculpas. Ah, não, eu sou assim porque veja, né? Eu falo alto porque veja, eu dou aula. Então eu falo muito alto. Tudo bem, não tem
problema em falar alto. Mas gritar com os outros tem problema. Então, eu não posso dar desculpas e dizer que isso é algo. Não. Eu preciso mudar as atitudes. Não consigo da primeira vez. O que eu tenho que fazer? Treinar. Tudo se aprende com treino, meus irmãos. Tudo na vida, né? A desculpa é inimiga dos nossos resultados. Eu não sei para que você está dando desculpa na tua vida. Mas ela só está sendo a tua inimiga maior. Não sei se é desculpa para dieta, né? Passou o Natal, não vou fazer dieta, passou o Ano Novo, não, mas agora vem as férias. Depois, e a gente está sempre, né, as desculpas são as nossas próprias inimigas, e nós temos que parar com as desculpas, se nós queremos obter resultados na nossa vida. Também nós precisamos estabelecer na nossa vida um padrão de excelência. O que é esse padrão de excelência? Padrão de excelência não é melhorar o nível de vida, ter mais dinheiro, né? Ter mais status, mais seguidores nas redes sociais. Melhorar, ter um padrão de excelência, isso é muito importante, mas não é uma questão de dinheiro, é um padrão de excelência no espírito e nas emoções. E isso aqui é muito importante, sabe por quê, meus queridos? Porque não adianta você ter as bênçãos e você não ter excelência no espírito e nas emoções. É como fazer uma viagem e levar na viagem a pior companhia, você mesmo. Então, você precisa estabelecer para você, em 2022, um padrão de excelência nas suas atitudes e nas suas emoções. Então, isso é muito, muito importante. Eu falava hoje pela manhã o meu testemunho de que quando eu quis engravidar, quase 14 anos atrás, que dia 5 agora a Helena vai fazer 14 anos, e eu tentei engravidar por quase 4 anos, e eu fiz muitos tratamentos para engravidar, e eu tive que ministrar nas minhas emoções, porque eu não conseguia engravidar, mesmo com os tratamentos que eu estava fazendo na época. E eu lembro que eu fiz uma campanha de oração, bem ali, bem naquelas 3 primeiras cadeiras, eu ficava ajoelhada aqui, foram 90 noites de oração. E eu vim aqui, alguns irmãos vinham também, cada um com seus propósitos distintos, e uma noite eu estava ajoelhada ali e começou a abrir os meus ossos por dentro. E eu comecei a sentir uma dor muito forte, muito forte. Só que eu já estava na metade da campanha e eu já tinha entregue para Deus. Eu disse, Senhor, se não for para eu ser mãe, amém. Eu tenho um monte de criança pequena todo dia, então vai ver esse teu propósito e eu não vou mais me frustrar com isso. E eu entreguei isso para Deus, mas era um sonho que eu tinha, eu não tinha o sonho de adotar. Eu queria ter um filho com a nossa aparência física. Na época eu pensava assim, talvez hoje eu não pensasse. Mas na época eu queria ter um filho e eu queria engravidar. E eu tinha dito, tá bom, Senhor, eu e o pastor falamos, se isso é para sacrificar no altar e que não é para ser assim, eu vou continuar fazendo a tua obra e não tem problema nenhum. E aquela noite abriram-se os meus ossos, mas eu já tinha entregue para Deus esse meu desejo. E aí eu fui até o banheiro, lavei meu rosto, o meu rosto assim estava queimando, eu estava suada, e eu lavei o meu rosto, e eu andei 3 dias que eu não conseguia andar direito, porque eu senti realmente que Deus mudou os meus ossos. E então fomos num novo médico em Curitiba, que a minha sogra queria que a gente fosse, porque era um médico muito bom e tal. E a gente foi, mas na verdade a gente já tinha liberado isso do nosso coração, a gente já tinha, né, colocado aos pés do Senhor. E quando fomos lá, refizemos todos os exames, e eu, meus irmãos, não tinha mais nada. Não tinha nada nos exames, eu tinha recebido a cura perfeita. Então, isso foi em fevereiro, eu lembro bem. E em junho ou julho, como uma pessoa que para de se cuidar, uma mulher que para de se cuidar, de tomar anticoncepcional, eu estava grávida. Por quê, meus irmãos? Porque Deus prova o nosso coração, Deus prova a nossa fé. E o padrão de excelência que precisa ser mudado na nossa vida não é um carro melhor, uma roupa melhor, mas é uma pessoa melhor. Deus quer nos transformar em pessoas melhores, um coração sábio e a mente de Cristo. Outra experiência que eu tive recente com Deus, antes da pandemia, nós organizamos uma viagem a Israel. E nós sonhamos com essa viagem na época que nós tínhamos célula lá em casa, e organizamos então essa viagem, e a viagem ia sair em maio de 2020. Era 20? Acho que era isso. Acho que sim. E aí veio a pandemia, nós não pudemos mais viajar. E aí muitas coisas acontecem de 6 meses e 2 anos, né?
e nós compramos o terreno da igreja, a igreja comprou o terreno, e nós, como pastores, quisemos ajudar por um bom tempo, demos dízimo dobrado, e também com as dificuldades que, né, nos organizamos talvez direito, não conseguimos mais juntar aquela quantia, nós tínhamos quase que uma passagem paga, mas faltava uma, e a gente disse, acho que não vamos conseguir, a alta do dólar e tal, mas aquela viagem estava parada, porque, afinal de contas, a pandemia, Israel fechada as fronteiras. E quando começou a mexer a viagem de novo, meu coração se afligiu. E eu disse, Senhor, eu queria muito ir para Israel. Eu tenho esse sonho, Senhor, de ir a Israel. E aí, então, eu comecei, no final desse ano, eu disse, Senhor, não quero nada pendente na minha vida. Eu quero uma resposta até o Natal, que os irmãos que me conhecem sabem que eu sou, né? Eu disse, eu vou orar, Senhor. Eu vou fazer uma campanha de 30 dias, Senhor, lá no meu quarto. E eu quero uma resposta, né? Só que eu comecei a campanha querendo o sim de Deus. E aí comecei a campanha, né? E choro, e baba, e ranho, e coisa. Eles chegam lá em casa e ficam apavorados. Mãe, o que você tem? Mãe, porque eu choro muito quando eu estou na presença de Deus, né? E aí, um certo dia, eu estava lá, e Deus começou a gritar comigo. Assim, dizer, você tem que aprender a ouvir o meu sim e o meu não. E acatar. Tá bom, Senhor, tá bom. Tá bom. E orando lá no meu tempo, na minha campanha, orando e tal. E era uma noite, acho que eles, não sei se eles estavam em casa, eu estava orando no quarto da Helena aquele dia. E eu abri a janela e coloquei esse louvor, né? Que o Senhor nos deu de dentro para fora. E o Senhor falou para mim, é de dentro para fora. Você tem que mudar esse teu interior. Você tem que aprender a aceitar os meus sims e os meus não. E eu já estava encolhida assim, né? E aí Deus falou para mim, o mesmo céu que brilha aqui é o mesmo céu que brilha lá. E Deus falando comigo, e eu, misericórdia, Jesus amado. E Deus começou a ministrar de dentro para fora, de dentro para fora. E eu amei, Senhor, de dentro para fora, eu aceito, Senhor, eu nem quero mais ir, Jesus, né? Estava assim, né? Conformada já com Jesus, né? Me falando, me exortando ali. E daí aquela parte dizia, em teus ossos, vento, fogo. E eu, amém, Senhor, queima tudo, queima osso, queima tudo, Senhor, me quebranta aqui. E aí foi... Né, eu estava ali no começo da campanha, devia ser uma semana e tal, e continuei a campanha liberta, irmãos. Liberta, né, porque depois de Deus falar assim com a gente fica liberto, né? Tem que aprender a ouvir sim e não. E tem mais experiência que eu tive, mas tem experiência que eu vou compartilhar só na Rede de Mulheres. E aí, estou guardando o que entra para a Rede de Mulheres. E aí, tá bom, Senhor, né, amém. Aí, orei, e o pastor teve a oportunidade de ter uma conversa lá, e tal, e aí, de repente, o Senhor falaram para a gente, ligaram para a gente essa semana, falaram assim, vocês são os novos líderes da excursão a Israel, vocês irão a Israel. E eu disse, glória a Deus, porque, irmãos, quando Deus vê o de dentro para fora, e que você aprendeu a ser obediente no sim e no não, Ele pega e diz, te dou, eu sou o dono de todas as coisas. Eu sabia que você entendeu que o mesmo céu que brilha lá é o céu que brilha aqui, agora vai. Não tem diferença nenhuma para mim. Vocês estão entendendo isso? O poder de Deus. E eu fico feliz porque nós, sendo os líderes dessa excursão, essa excursão volta a ser a excursão da Igreja Batista da Paz, porque o que é nosso é de toda a igreja. E se você quer ir a Israel conosco esse ano, se prepara em nome de Jesus. E com certeza... A cada 2 anos, se for a vontade de Deus, nós vamos levar uma excursão da cidade de Caçador a Israel. Até o Senhor disser para nós que não mais. Mas, por enquanto, é um projeto novo que se inicia e que vai adiante. Por quê? Porque se não der, tá bom, Senhor. Se der, melhor ainda. Mas se não der, eu não vou me entristecer. Sabe por quê? Porque é de dentro para fora. Não é se eu for, eu vou ficar alegre. Se eu não for, eu vou ficar triste. Não, Senhor. Independente. É a tua vontade. Hoje o pastor comentava comigo lá à tarde, já estou encerrando. Da casa de quem que queimou? Esqueceu? Mas você que falou o nome do homem. Alexandre, quem queimou a casa? John Wesley? Não. Enfim. John Wesley, né? Queimou a casa de John Wesley. E aí que John Wesley disse, Senhor, a tua casa queimou. Simples assim, não é nada nosso, Senhor, a tua casa queimou, olha aí, Senhor, a tua casa queimou.
Então, quando a gente entende essas coisas, Deus começa a poder dizer mais sim para a gente, porque a gente vai criando uma maturidade, vocês estão entendendo? Só que precisa entrar no ciclo, para aprender e renovar, precisa coragem para aplicar os princípios no dia a dia, porque não adianta saber tudo e não aplicar no dia a dia, porque precisa ter coragem de aplicar a palavra. E quando você tem coragem de ouvir não, quando você tem coragem de dizer eu vou chorar, mas Deus vai me curar, Deus está vendo, meu filho está crescendo, vou dar uma moto para ele. Está entendendo? É isso que Deus quer ver na gente, que nós venhamos subir um nível em 2022. E para encerrar, saiba o que realmente você quer e nunca desista. Tem jovem que sabe mais o que quer da vida do que gente madura. Tem gente madura que vive perdida na vida, que não tem alvo nenhum e sempre, ano após ano, acerta no nada. Porque ele não tem alvo, não tem meta nenhuma, ele só deseja. Como eu disse no ano novo, ele até pula os 71 dias, ele até come os 7 grãozinhos de uva, focinho do porco. Mas resolve? Não resolve, porque entre o desejo e a meta tem a coragem de aplicar os princípios no dia a dia. E nós precisamos ter essa coragem. Viva pela missão e pelo propósito da sua vida. Quantas portas Deus já fechou para mim, de negócio que eu tentei abrir na minha caminhada com Jesus e que era tudo, né? Eu tenho um amigo meu que ele sempre tem um negócio bom para mim. Um amigo figuraça. Ele disse, agora tu vai abrir esse empreendimento aqui, vai ser, nossa, vai prosperar. As 2 vezes que eu abri, todo mundo que faz esse negócio em Caçador prospera, menos eu. Porque não é o propósito de Deus para a minha vida. E eu tenho que me render. E eu tenho que me sujeitar àquilo que Deus quer me dar. Seja financeiramente ou não. Porque eu preciso viver no propósito que Deus tem para mim. Você sabe quando você tem o propósito, quando que você deve dizer sim, quando que você deve dizer não. Quando você tem um propósito, você sabe aonde que você tem que estar e aonde você não pode estar. Quando você tem propósito na vida, você sabe muito bem quem pode estar do teu lado e quem não pode estar do teu lado, que vai cumprir e te ajudar no propósito. Então, meus queridos, tem muita gente de fé que está na igreja, que anda todo dia na igreja, mas que nada acontece. Tem pessoa que tem dom, tem talento, mas vive derrotada. Se você quer dar uma virada na tua vida, e nós estamos apenas a 10 dias desse novo ciclo, você tem que ter coragem, força e garra para aplicar os princípios na sua rotina diária. É sofrido, é doído. Por que tem gente que consegue emagrecer? Por quê? Porque faz a dieta certinho. Porque levanta às 5 da manhã e vai para a academia. E aí você diz, não, é que a minha genética, como pregou a irmã aqui, é endomorfo. Eu é endomorfo, não tem? Não adianta eu ir às 5 da manhã, eu sou endomorfo mesmo. Diga misericórdia. Isso é desculpa. Estou pegando para mim. Aleluia, né? Então, meus queridos, quero já chamar os irmãos do louvor e pedir para que você se coloque de pé, porque alguém deu uma boa definição. Não sei quem deu essa definição aqui. Não sei qual pessoa que eu ouvi que deu essa definição. Mas a definição é a seguinte, que tem muitas pessoas deprimidas porque estão com a sua mente no excesso de pensamentos das coisas do passado. Talvez se você está em depressão, é excesso de passado. Se você está estressado, excesso de presente. E se você está ansioso, ansiosa, excesso de futuro. Você precisa confiar e descansar no Senhor. Não adianta fazer além daquilo que você pode fazer, mas faça a tua parte com o coração sábio e a mente renovada. Você vai viver novidade, aleluia, novidade de vida em Cristo Jesus todos os dias na tua vida. Talvez você diz, meu Deus, em 2021, Deus não fez nada, não aconteceu nada. E eu digo que nem diz o pastor Lucinho, eu vi umas 2 semanas atrás, Deus não fez nada? Fez sim, graças a Deus que você está aí vivo, né? E pelo menos uma coisa ele fez, não deu o que você queria, mas você está aí, né? Não está aí vivo? Então Deus fez alguma coisa, né? E nós temos que olhar para a vida, encarar as coisas dessa maneira, meus queridos. Deus é o mesmo ontem,
hoje Ele não mudou, Ele é fiel. Façamos a nossa parte, mas faça a tua parte e Ele fará dele. Uma nova versão de nós mesmos pode vir a nascer em 2022, se assim a gente desejar e se assim a gente permitir com as nossas atitudes. Então, o que você precisa não é de algo externo, de um emprego novo, de uma bênção, de uma viagem, de um milagre tão somente. Mas você precisa, mais do que todas as coisas, é uma nova versão de você em 2022. Com um coração sábio e uma mente renovada, porque você se intitula cristão. Então você precisa disso na tua vida, amém? E eu convido você nesse momento a orar comigo, a buscar essa realidade para a glória de Deus.